Ó, no vídeo de hoje provavelmente vai ter som de pássaro no fundo, tá? Mas é pássaro, eu não vou tirar ruído de pássaro, cara. Pássaros são animais lindos. Sabia que os pássaros são animais que nós estudamos e descobrimos que eles são monogâmicos? É, parceiro, são... Não deixa o Twitter saber disso, não. Senão o Twitter vai cancelar os pássaros. Os pássaros, eles são uma espécie monogâmica. E ainda sabia que os pássaros, a gente tá descobrindo em outros estudos, e rolou muito estudo na época da pandemia, que tava tudo fechado, então o comportamento dos pássaros mudou um pouco. A gente já manja que pássaro tem sotaque. É, parceiro, a ciência é maluca. Você tá achando que isso é maluquice, né? Mas pesquisa aí. Pesquisa aí. Tem até podcast sobre, um podcast que eu indico direto, que é a Rádio Escafandro. Que os pássaros têm sotaque. Pássaros de mesma espécies e de regiões diferentes cantam o mesmo canto. Tô falando de jeito maluco, mas deu pra entender. Mas de maneira diferente. Como que é o sotaque, né? A gente no Brasil, a gente fala o mesmo idioma, mas de jeito diferente, dependendo da região. Por que eu tô falando tudo isso antes do vídeo? Não sei, porque eu sou maluco. É assim que eu gravo o vídeo. Mas, vamos lá. Depois eu me pergunto por que ninguém vê esses vídeos. Olá, querida e amável pessoa da internet. Seja bem-vinda ao vídeo ensaio / divã desse canal. É o momento onde eu falo sobre cultura pop como desculpa para falar sobre filosofia freestyle. E ficar falando um monte de coisa aqui como se eu tivesse conhecimento sobre. Mas eu acho que a internet é sobre isso, né? Um pouco sobre a gente falar aquilo que a gente pensa e não tem lugar melhor para pensar sobre as coisas do que num filme, num vídeo, numa música, no álbum, num livro, que seja. Então, hoje eu queria falar sobre como o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, é sobre os racistas e preconceituosos, mas é louco que eles não percebem. Sempre lembrando que isso aqui não é uma crítica nem um review. Eu não tenho capacidade de fazer uma crítica ou um review do filme, eu não tenho capacidade técnica, eu não lembro nem quem é o diretor do filme. Eu lembro coisas do filme. E é por isso que eu faço filosofia freestyle sobre o filme. Eu ainda não tenho crítica. Se você quer ver uma crítica sobre o filme, recomendo o PH. Ele é o melhor crítico do YouTube. Vai assistir lá as críticas do PH Santos. Porque isso aqui é longe de ser uma crítica. Muito longe. Homem-Aranha, através do Aranhaverso, é um filme de 2023. E junto com o primeiro, cada vez mais se perdeu a vergonha de falar sobre a cor do personagem. Quando o primeiro filme saiu, por o filme ser muito bom e por o filme não ter tanta lacração como a direita maluca fala, não se teve tanto espaço para se criticar o personagem, se criticar a cor do personagem. Os próprios racistas percebem que, como a gente está avançando como sociedade e boa parte da população está percebendo o que são injúrias raciais, o que é racismo, como ele é forte, e muitas pessoas estão se percebendo que não devem ficar dentro dessa cultura onde piadas racistas são feitas pelas próprias pessoas que estão sofrendo racismo. O racismo fica cada vez mais, vou usar a palavra elegante, no sentido de ficar escondido. Se esconde o racismo em coisas que teoricamente não podem ser acusadas de racismo. Então se esconde o racismo até em elogios. Entende? Se esconde o racismo em como se interpreta uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa indígena dentro da sociedade. Corra fala muito sobre isso, né? O filme do Jordan Peele, ele fala muito sobre uma nova espécie de racismo que ainda é racismo, mas é um racismo que tá dentro de uma caixa ou dentro de um esconderijo que parece até um elogio, né? A família que faz o leilão e vende os corpos negros para uma espécie de transição lá no filme do Jordan Peele, parece que elas estão elogiando, né? O pai da namorada do protagonista do filme, ele faz até uma espécie de elogio, né? Fala que os corpos negros são melhores, fala que o Obama é o presidente que ele, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo presidente favorito. Ele usa a questão do pai dele ter perdido as classificatórias numa corrida para um homem negro, pai ou o avô, né? Com uma espécie de elogio, mas que tá sempre em volta de racismo. E com o Miles Morales, desde que o Miles Morales surgiu, se tem esse tipo de crítica. Se tem esse tipo de crítica racista, pessoas que fazem injúrias cada vez mais
estão se escondendo dentro de alguns subterfúgios, dentro do que a gente chama de apito de cachorro, para não serem acusadas de racismo ou de injúria racial. E veja, não quero acusar você de ser um racista na sua vida inteira. Não quero acusar nenhum criador de conteúdo de ser racista. Tô falando aqui de comentários racistas, de críticas racistas, de elogios racistas, de injúria racial. Cara, eu não tenho nenhum poder sobre a sua vida ou sobre o que você vai fazer dela, tá ligado? Eu sou só um aleatório na internet falando sobre coisas aleatórias na internet. E eu nem acredito, eu tento ser uma pessoa que nem acredita tanto em punitivismo. Não quero que pessoas que façam uma injúria vá pra cadeia, tá ligado? Eu não quero que um comediante que é cancelado na internet porque fez uma piada X ou Y vá pra cadeia. Eu, sinceramente, eu esperaria que nós tivéssemos punições pedagógicas, onde a gente ensinasse pra essas pessoas o porquê o que ela fez é errado, sabe? Pegando, por exemplo, o caso mais famoso que a gente tem na internet em 2023, Monarcão. Em nenhuma parte da minha existência, da minha perspectiva como ser humano dentro da sociedade, eu gostaria que o Monarca fosse preso. E ele provavelmente não vai ser preso. Ele fugiu, eu acho que por muita ansiedade e por outras coisas que realmente estavam complicando a vida dele. Não que ele não tenha colhido o que ele está plantando. Mas seria muito melhor para a sociedade se a gente tivesse medidas pedagógicas e medidas sociais. De eu pegar uma pessoa que está sendo racista, de eu pegar uma pessoa que está sendo machista. Lógico, pessoas que estão sendo sem descumprir nenhum tipo de crime contra o corpo ou a vida da outra pessoa. Não tô falando da punição pra uma pessoa que é racista matando um negro, que é machista matando uma mulher. Tô falando do cara que, por exemplo, faz uma piada super racista ou super machista. Seria muito melhor pra nossa sociedade uma punição ou uma contramedida pedagógica em como nós, como sociedades, tivemos algum órgão judicial, ou seja, que convocasse essa pessoa. Ó, nós vamos te explicar por que você está sendo racista, por que ser racista é proibido e por que o seu comentário causa dor, tristeza e destruição cultural por onde ele passa, que vai causar o seu comentário, apesar de ser só um comentário bobo, que parece que você está fazendo para as pessoas rirem, ele vai causar muito dano social. E você não é um indivíduo sozinho, você vive numa sociedade. Você pode não gostar, você pode não querer, mas você vive num coletivo. E você não pode só desfrutar da coisa boa do coletivo. Você tem que seguir regras sociais. E era pra falar do Homem-Aranha no Aranhaverso, mas eu já me perdi tudo. Mas tudo isso que eu falei faz sentido e eu acho que é um bom prólogo porque eu quero falar. Homem-Aranha no Aranhaverso, ele fala muito de uma perspectiva das pessoas que estão dentro de grupos minorizados e de como essas pessoas vivenciam algumas dores dentro da sociedade por estar em grupos minorizados. No primeiro filme, a gente teve o Miles Morales, adolescente, meio que perdido. Meio que procurando o seu grupo. Meio que procurando um lugar onde ele pudesse ser o Miles. Onde ele pudesse ser ele, independente das suas características étnicas. Não é que o Miles não tem noção da sua cor, do peso que ela tem, do racismo que isso traz e das dores e das ofensas isso pode trazer pra ele. Mas é muito difícil você viver tendo que carregar esse sentido aranha na sua cabeça. É muito difícil você viver tendo que calcular que em cada lugar você pode sofrer algum tipo de agressão física, verbal, moral ou econômica, simplesmente por aspectos fisiológicos, pelo seu fenotipo, que são suas características físicas, que você nem sequer escolheu. Já parou pra pensar nisso? Eu, você e todas as pessoas do mundo não escolhemos as características fenotípicas que nós nascemos. Nós simplesmente nascemos com a altura, com a cor, com o cabelo, com os olhos, com as doenças que vêm do nascimento, ou as não doenças que vêm do nascimento, simplesmente aleatoriamente, porque a genética define. Então, sempre tem um momento que se procura um grupo onde isso não vai ser um assunto, onde isso não vai ser um peso. Um grupo onde você simplesmente pode ser aquilo que você quer. No primeiro filme, o Miles tinha isso no tio dele. Não que os pais do Miles são ruins, mas os pais do Miles estão naquela época em que os pais têm que viver muito mais pela subsistência física do que a subsistência emocional do filho. O que eu estou falando? Os pais do Miles estão correndo para sustentar ele, para criar ele muito bem. Mas essa correria dentro do nosso sistema capitalista de lucro e de sobrevivência pelo dinheiro
é do trabalho, trabalho, trabalho. Os pais dos Miles são ótimos, mas eles estão dentro de uma roda gigante que todos nós estamos, em que eles têm que trabalhar pra cacete pra conseguir pagar uma escola boa pro Miles, pra morar num bairro seguro, pra o Miles ter tudo aquilo que ele quer, videogame, uma cama boa, um quarto bom. E isso, infelizmente, faz com que eles não tenham tempo pra subsistência emocional, existencial do Miles. E o Miles tem isso no tio dele. Só que ele acaba perdendo o tio dele. Só que quando ele perde o tio dele, ele encontra um grupo. Um grupo que ele consegue ser ele mesmo. Um grupo que abraça ele, não pela cor dele, mas por aquilo que ele é. Não à toa, uma das cenas mais icônicas do primeiro filme é quando se tem uma roda em volta do Miles e eles conversam sobre como todos eles estão caracterizados por perder um parente muito próximo. Um tio, um pai ou alguém muito próximo. É uma cena muito bonita do filme. É uma cena onde aquele grupo que o Miles tanto procura, em que ele vai poder ser ele mesmo, independente da cor, independente dos poderes, independente do que ele seja, ali que ele acha aquele grupo. E o segundo filme é a continuação da busca, porque o Miles, ele já encontrou esse grupo. Mas, como esse grupo tá no multiverso, ele não pode se reunir diariamente com esse grupo. E aí que no segundo filme, o Miles vai vivenciar uma das coisas que é mais dolorosas, mas que muitas vezes é necessária, de entender que mesmo em grupos que nos acolhem, mesmo com os amigos que nos amam, mesmo em trabalhos, em escolas, em faculdades, em famílias que são boas para nós, são empáticas para nós, o racismo estrutural e a dor do racismo está ali dentro também. Dentro do contexto cultural dos Estados Unidos, você tem um fenômeno cultural que é bastante reportado nas redes sociais, que é o The Talk, que é o momento em que os pais de um filho negro sentam com ele para explicar o que é o racismo, como eles têm que se proteger, como eles têm que lidar com a polícia, como eles têm que lidar ao adentrar um bairro popularmente branco ou um bairro historicamente escravista. E você tem toda aquela passagem de bagagem cultural, de uma conversa super importante de pai para filho. E o The Talk é extremamente importante na minha visão. É extremamente importante que os pais orientem seus filhos, principalmente para essas questões de marginalização e de tratamentos, para que eles entendam que eles não podem ser ingênuos em alguns tratos sociais. Mas, infelizmente, que existem algumas coisas que o The Talk não abrange, que é, mesmo não tendo escolhido nenhuma das suas características, mesmo não tendo influenciado na história nenhum, mesmo não tendo sido ele que obrigou a Aranha a mudar de universo e criar um Homem-Aranha fora dos padrões, mesmo assim, ele vai ser tratado como diferente, como a anomalia. Mesmo no grupo que existem dinossauros, aranhas, robôs que falam, fungos, vírus, Homem-Aranha de todo tipo diferente, de toda etnia diferente, de todo fenotipo diferente. O grupo que ele achou que era dele, o grupo que em certo momento abraçou ele, mesmo nesse grupo, mesmo ele não tendo escolhido ser do jeito que ele é a anomalia. E é por isso que o filme, o segundo filme do Homem-Aranha, ele tá falando sobre o racista. Ele tá falando sobre o preconceituoso. Ele tá falando sobre a injúria racial. Ele tá falando sobre essa população que, desde que o Miles Morales surgiu, tentam bater no Miles Morales de todos os jeitos. Tentam bater falando que ele não é o Peter Parker de verdade, o Homem-Aranha de verdade é o do espetacular Homem-Aranha. Tentam bater falando que a Marvel está querendo lacrar e dar muito poder pro Miles Morales. Já falaram isso, né? Não, porque o Miles Morales ele é muito poderoso porque ele tem super choque e ele é invisível. Ou seja, mesmo ele tendo características que ele não escolheu, roteiristas escolheram pra ele sempre vai ser tratado com anomalia. E aqui eu tô fazendo uma metáfora, eu tô fazendo um jogo. Ou seja, o Miles Morales não escolheu nada do que ele tem. Tudo aconteceu por acidente. Tudo aconteceu pela aleatoriedade do destino. E mesmo assim, no grupo que deveria acolher ele, no grupo que ele pertence, porque ele é um Homem-Aranha. Ele não escolheu ser um Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha. O grupo não vai sentar com ele e tentar resolver o problema de uma maneira lógica, racional e empática.
O grupo vai tentar resolver o problema, cerceando ele do poder dele, da liberdade dele e da oportunidade dele viver um sonho dentro de um mesmo grupo que o Miles amava, mesmo grupo que o Miles lutou o segundo filme todo pra existir, mesmo esse grupo era racista com ele. E esse grupo identifica todos os criadores de conteúdo ou todas as pessoas que se irritam com o Miles, que se irritam com o jogo do Miles, que se irritam com o filme do Miles, que se irritam com a questão do Miles ter choque e do Miles ser invisível, que o Miles tem alguns superpoderes que o Peter Parker não tem. Eles se irritam e não percebem que eles mesmos estão sendo retratados no filme. Porque é esse mesmo tipo de irritação que as pessoas racistas têm no dia a dia, na atualidade, no dia normal. Se irritam pelo cabelo do negro, pelo corpo da negra, pela habilidade atlética do negro, pelo negro saber jogar basquete, pela genética do negro ter alguns genes diferentes do branco ou do europeu. Eles se irritam nesse dia a dia e extravasam no Miles ou extravasam nas outras pessoas que estão na sua sociedade, com injúrias raciais, com tratamentos racistas e tudo mais. Como assim o Miles é mais super poderoso do que o Peter Parker? O Peter Parker tem que ser o Homem-Aranha mais super poderoso? Ele é um Homem-Aranha branco. É ele que tem que dominar tudo. Como assim você vai dar um poder diferente pro Miles Morales? Miles Morales não pode ter nada. Afinal, ele é negro. Só que essa parte ninguém vai falar. Eles vão chegar só até o Miles Morales não é o Peter Parker de verdade. Mas eles não vão ter a mínima de coragem de falar que é por conta da cor de pele do Miles Morales. Eu acho muito legal, e eu saí do filme pensando muito sobre isso, como o próprio filme joga isso na cara das pessoas. O filme tem várias cenas mostrando que tem uma infinidade de Homem-Aranhas que não são Peter Parker. Inclusive, o filme trabalha muito bem isso. Eu achei isso excelente, colocando o líder do esquadrão do universo Homem-Aranha sendo o Homem-Aranha 2099. O Homem-Aranha que domina tudo, que controla as missões, que praticamente se tornou o Homem-Aranha mais superpoderoso do multiverso, não é o Peter Parker. Por que ninguém reclama disso? Porque as pessoas se entendem no fenótipo. Talvez não na história, na cultura do Homem-Aranha 2099, mas eles não estranham o fenótipo do Homem-Aranha 2099. Eles não vão reclamar do fenótipo do Homem-Aranha 2099. Mas teve reclamação? Por que que o líder do Esquadrão Universal do Homem-Aranha não é o Peter Parker? Quer dizer, o Homem-Aranha 2099 pode ter. Pode ter um Homem-Aranha diferente no futuro. Mas um Homem-Aranha no universo Ultimate, universo que nem todo mundo lê, nem todo mundo compra quadrinho. Um universo totalmente paralelo, diferente do universo principal. Aí não pode ter. Não pode ter porque o Homem-Aranha é o Peter Parker, sabe? E aí que entra a questão de esconder. Você tá incomodado com a cor do Miles Morales. Você é um ser humano criado numa cultura racista. Eu entendo, é incômodo. Só que ao tratar esse incômodo como vivência de vida, ao não pensar por que você tem esse incômodo. Já parou pra pensar? Se esse vídeo provavelmente caiu em alguém que tem esse incômodo, por que você tem esse incômodo? Ou, por exemplo, por que você tem um incômodo de ver uma mulher como protagonista em um filme de super-herói? Por que você tem incômodo em a Capitã Marvel ser super poderosa? Por que você tem incômodo em a Gwen, uma Mulher-Aranha super poderosa? Por que você tem incômodo em ver mulheres streamers? Por que você tem incômodo em ver homens negros fazendo vídeo no YouTube? Ter um incômodo é um passo que não tem como ter raiva, porque eu entendo a educação que muitas pessoas tiveram e eu entendo a história e a sociedade que eu vivo. Mas o problema é trazer esse incômodo como sua vivência de vida e achar que tudo tem que ser baseado no seu incômodo. E os filmes, a música, os jogos, tudo tem que te agradar e tem que trazer conforto pro seu incômodo. E não ver que o problema não tá nos filmes. O problema não tá no Miles Morales. O problema tá em você, que não tenta entender de onde vem esse incômodo e não tenta trabalhar nesse incômodo e ver que, cara, o mundo é diverso. Como assim você quer um mundo de filmes onde só uma etnia, só uma cor, só um gênero, só um tipo de vivência é retratado? O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. O mundo tem sotaques, culturas, países, cores, jeitos diferentes de ver o mundo. Por que que um jogo
onde a Mary Jane faz ações é tão ruim? Porque um jogo onde o Miles Morales ensina algo pro Peter Parker é ruim? Porque um filme onde o Miles Morales é protagonista e tem um pouquinho de superpoder a mais é tão ruim? E o filme do Miles Morales, o segundo filme, é tão essencial, é tão importante, é tão impactante, porque é isso. Ele joga na cara tudo em cima da pessoa que é racista, da pessoa que é preconceituosa. Mas eu acho que o fato de não querer lidar com isso, o fato de não ver que ele é o vilão do filme, porque em certa medida o Homem-Aranha 2099 é o vilão do filme, e não perceber que ele, sendo preconceituoso, é o vilão do filme, e não querendo admitir que talvez o pensamento dele precise mudar, e não ter que admitir que ele está causando dor a pessoas com a cor do Miles Morales, ele vai chamar o filme de lacrador. Ele vai voltar a criticar o Miles Morales. Ele vai até aumentar, porque as críticas preconceituosas com o Miles Morales, eu sinto que até aumentaram com o segundo filme. Porque o filme denuncia o racismo dessa pessoa. Denuncia o preconceito dessa pessoa. E de uma maneira até didática e empática. Não foi nenhuma maneira super agressiva e odienta que poderia ter sido. Sabe? Poderia ter sido bem odiento. Poderia ter sido bem mais contestativo, poderia ter sido com muito mais raiva. Mas o filme faz isso de uma maneira até agradável para a pessoa que está sendo representada como preconceituoso. E é por isso que a sequência do Homem-Aranha no Aranhaverso é fantástica, incrível e didática. E é isso. Perdi minha voz no final do vídeo. Vocês não vão ver eu perdendo minha voz porque eu vou cortar na edição. Mas é isso. Gostou do vídeo? Gostou da filosofia freestyle? Gostou do divã / vídeo ensaio aqui do canal? Não esquece de dar seu like. Comenta aqui o que você achou. O que você pensa sobre tudo isso. O que você pensa do Homem-Aranha no Aranhaverso. O que você pensa sobre todas essas questões. Se você chegou aqui por esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!